Beleza, galera? Hoje é dia 20 de agosto de 2019 e eu queria analisar com vocês a ocorrência que aconteceu hoje lá no Rio de Janeiro. Todo mundo deve ter acompanhado um sequestrador lá na ponte Rio-Niterói. Isso quando eu saí de casa hoje por volta das 9 horas ainda estava rolando. O sequestro demorou por volta aí de 3 horas e meia mais ou menos. O que aconteceu? O cidadão estava dentro do ônibus, ele pegou o ônibus no Jardim Alcântara, que fica em São Gonçalo, inclusive já morei lá, inclusive aí no Jardim Alcântara, e estava sentido Rio de Janeiro. Então, quando ele chegou na ponte Rio-Niterói, um pouco logo no início ali, ele foi lá e anunciou o sequestro, vamos dizer assim. Ele chegou para o motorista, pediu para que o motorista parasse o ônibus ali no meio da ponte, ele se apresentou como um policial militar, e aí o ônibus parou. Nesse momento ele estava com uma arma, um simulacro de uma arma de fogo, ele estava com uma faca, estava com gasolina, e onde ele colocou lá em determinados locais dentro do ônibus. Nesse momento a Polícia Rodoviária Federal e logo em seguida a Polícia Militar parou ali e já iniciou a negociação. Um pouco tempo depois, parece que 30 minutos depois, chegou o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e aí assumiram a frente das negociações. Alguns pontos importantes para que nós possamos tratar a respeito dessa ocorrência. Primeiro, deixa eu deixar bem claro aqui, eu não fico feliz com a morte do cidadão lá. Eu fico feliz pelo resultado da ocorrência. Ou seja, nós tivemos aí 37 reféns sendo liberados, sem ferimentos, graças a Deus, e a morte do elemento que estava causando o perigo para a vida dessas pessoas aí. Afinal, ele estava com combustível dentro do ônibus, ele já tinha demonstrado que ele tinha acesso ao fogo, ele desceu, na hora que ele foi alvejado ele estava com o isqueiro na mão, ele já tinha colocado o fogo dentro lá do ônibus e já tinha jogado material queimando para o lado de fora. Então, material combustível altamente volátil dentro do ônibus, mas a arma de fogo que até então todo mundo pensava que era verdadeira, mas não era, e a faca também, ele poderia ter feito um estrago ali no ônibus. Detalhe, ao que tudo indica, ele não era um criminoso, ele não tinha antecedentes criminais, e segundo consta por fontes informais, parece que a mãe dele falou que ele tinha alguns distúrbios mentais aí. Mas é bom a gente deixar claro que não importa, nessa situação de crise, não importa se o cara é um criminoso profissional, ou seja, aquele que leva a vida cometendo seus crimes, ou se ele está sob efeito de drogas ou se ele tem algum distúrbio mental. Nessa hora não importa, o importante é você resolver o problema. E é muito mais fácil, só fazendo um adendo, você negociar com um cara que é o criminoso profissional. Ou seja, aquele cara que, por exemplo, acabou de cometer um delito e aí na fuga ele vai lá e faz um refém para se salvar. A ideia dele é preservar a vida dele e conseguir sair. É muito mais fácil você negociar com uma pessoa dessa. Você espera a adrenalina dele baixar e aí, geralmente, uma pessoa dessa se entrega. É diferente de você pegar uma pessoa que tem algum problema mental ou alguma pessoa que tem alguma ideologia ou algum ato terrorista, algum fundamentalista, por exemplo. É muito mais difícil você convencer essa pessoa. Então, é muito mais arriscado. E aí, o atirador de elite estava muito bem posicionado. O sequestrador saiu 4 vezes de dentro do ônibus. Na 4ª vez, ele foi lá e o atirador alvejou ele. Aí, estão falando que ele tomou 6 tiros, mas não importa quantos tiros. Se fossem 1, se fossem 6 ou 1000, não importa. O importante é que neutralizou o sequestrador. Uma coisa bem importante que eu deixo aqui registrado. Imagina se um dos passageiros estivesse armado. Você pode pensar o seguinte, na hora que iniciou o sequestro, você depende da polícia chegar e esse intervalo, se ele quisesse, ele teria feito um estrago bem grande no ônibus. Então, se tivesse um passageiro armado ali, provavelmente ele poderia ter resolvido essa ocorrência aí muito mais rápido do que foi. E detalhe, né? Você ficar 3 horas e 30 minutos aí sequestrado não é mole não. Inclusive, uma das reféns na hora que foi sair acabou desmaiando lá, porque a tensão é muito grande. Inclusive, eu gostei da postura do governador Wilson Witzel, que já falou que o Estado vai prestar o auxílio necessário aí para as vítimas que passaram lá por essa situação traumática aí. E eu queria deixar bem claro aqui, inclusive queria que fosse o foco desse vídeo, a importância do governador de estado. A gente teve o caso parecido, que foi aquele caso do ônibus 174, que aconteceu no ano de 2000. Na época, o governador do Rio de Janeiro era o Antony Garotinho, e a gente sabe que ele interviu nessa ocorrência lá. Lá no ônibus 174, vira e mexe, ele colocava o cabeção para fora da janela do ônibus. Então, é um alvo tranquilo ali, vamos pensar assim. Não é fácil, né? Como toda ocorrência, não é matemática, 1 mais 1 em ocorrência nunca dá 2, ou quase nunca, né? A de hoje foi exemplar.
quase nunca 1 mais 1 dá 2, mas você vê que lá teve intervenção do governador do estado, interviu lá na operação policial. E a gente sabe que quem sabe o que é para fazer são os policiais, eles têm protocolo e eles têm treinamento para resolver a situação. Então, quando tem intervenção de algum político, um governador do estado, por exemplo, você vê a lambança que é. Então, naquela do ônibus 174, a lambança foi deixar o sequestrador sair com a menina, professora, e acabou um policial matando a professora, errou os tiros que era para ter dado no sequestrador lá, errou, acertou a menina, morreu, e aí depois o cara no caminho morreu também. Então você vê a lambança que foi. E aí ninguém fala que a culpa foi do governador que interviu, a culpa é sempre da polícia. Foi igual aconteceu aqui em São Paulo, no caso lá do Lindenberg, lá no ABC. O governador de São Paulo na época, que era o José Serra, ele também interviu nessa ocorrência, falou para os policiais que não queria que alvejasse o tal do Lindenberg, afinal ele era apenas um namorado que estava com dor do coração, e a oportunidade que a polícia tinha era tranquilo também, porque vira e mexe ele aparecia na janela lá sozinho, então era um alvo fácil. O governador também interviu, e aí vocês viram o que aconteceu. Lindenberg acabou preso, mas acabou matando a menina Eloá e quase matou a amiga dela lá. Então você vê a lambança que é. E hoje a gente percebe que também teve uma intervenção do governador Wilson Witzel. E eu imagino que a intervenção dele foi o seguinte: policiais, resolvam o problema da maneira que vocês acharem melhor. Fim de papo. E foi o que aconteceu. O atirador de elite recebeu a ordem de que ele poderia atirar, porque geralmente é assim. Chegam pro atirador e falam assim, ó, você tem carta branca aí, pode atirar a hora que você achar melhor. E aí ele vai achar a hora, ele vai ficar analisando, viu que é uma hora boa, ele vai lá e atira, foi o que ele fez. Então você vê um monte de coisas interessantes nessa ocorrência de hoje. Você vê o governador descendo do helicóptero lá e comemorando o quê? A morte do sequestrador? Não, comemorando o resultado geral da ocorrência, que foi linda. Por isso a Rodoviária Federal fechou a ponte Rio-Niterói, prestou todo o apoio, você tinha a Marinha, você tinha a Polícia Militar, você tinha o BOPE, que integra a Polícia Militar, você tinha um monte de instituição ali trabalhando redondinho, deu tudo certo, graças a Deus. O atirador excepcional poderia ter errado o tiro, né? Graças a Deus foi lá, conseguiu, fez o que tinha que fazer. Então uma ocorrência linda, que inclusive eu acho que os policiais envolvidos deveriam ser condecorados. Eu acredito que o governador fará isso, porque foi uma ocorrência realmente de tirar o chapéu. Toda a parte de negociação, toda a parte do desfecho, todo o desenrolar da ocorrência ali, foi bonito de ver, sim. E você vê uma coisa interessante também, que a população aplaudindo depois que o sniper vai lá e atira no cidadão. Todo mundo aplaudindo, gritando, feliz. Ele mesmo fica emocionado, porque a tensão é grande. A tensão, a responsabilidade que ele tinha nas costas ali. Porque não é fácil ser atirador de elite não, meu camarada. Não é só treinar, acha que não, é só treinar e eu vou ficar bom e já era. Não, tem a parte psicológica, pesa, a responsabilidade está nos ombros dele. Ele poderia ter errado o tiro, como eu já falei. Então, a responsabilidade grande. Então, feliz, comemorou, a galera, o povo comemorou, porque ninguém aguenta mais, todo mundo já tá de saco cheio, a gente já entendeu como que é a realidade, a gente sabe que a realidade não é como a grande mídia pinta pra nós. Inclusive eu achei que eles estão até pegando leve agora, né? Não estão nem querendo queimar muito o filme aí, porque todo mundo tava acompanhando e viu que foi uma ocorrência linda de se ver. E às vezes você se pergunta, mas como que o Rio de Janeiro chegou num estado desse, né? Porque o estado de violência no Rio de Janeiro é caótico, a gente sabe. Só pra te relembrar algumas coisas. Por exemplo, em 95 nós já tivemos aí como governador do estado o Antony Garotinho, que era do PDT e depois passou para o PSB, Partido Socialista Brasileiro, ambos partidos integrantes do Foro de São Paulo. Então você tem um partido de esquerda forte aqui. Depois ele foi sucedido pela Benedita da Silva do PT. Depois nós tivemos aí a Rosinha Garotinho, depois nós tivemos o Sérgio Cabral, depois nós tivemos o Pezão, e agora nós tivemos aí o Witzel. Então você vê a sequência de coisa ruim que teve no governo do estado do Rio de Janeiro. Então a gente espera que agora com essa gestão do Witzel, que está apenas no início, que as coisas melhorem por lá. Eu acredito que já melhorou bastante, principalmente com relação à população reconhecendo o trabalho da polícia e o governador do estado também, que ele tem que reconhecer o trabalho da polícia. E nesse caso foi perfeito. Não tenho o que falar da operacionalidade e da ação da Polícia Militar. Então, parabéns a todos, forte abraço e até mais.